Olá, boa noite. Está no ar o programa Agnello Corbellino, seu talk show de negócios da televisão mato-grossense. Nesta noite, eu estarei recebendo como nosso convidado especial o doutor Júlio José de Campos, deputado estadual do União Brasil. Ele que estará conosco falando sobre política, falando sobre Cuiabá, Mato Grosso, eleições, enfim, assunto é o que não falta. Eu tenho certeza que vai ser uma entrevista muito interessante. Fique comigo, eu sou Agnello Corbellino e é um prazer tê-lo mais uma vez aqui na TV Mato Grosso, canal 27.1. O nosso convidado especial dessa noite é o deputado estadual Dr. Júlio José de Campos, do União Brasil. Muito conhecido, já foi governador do estado de Mato Grosso, senador da República, deputado federal por 3 mandatos, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, prefeito de Várzea Grande. Currículo para ele é o que não falta. Ele estará conosco nesta noite e nós vamos conversar aqui a respeito de muitos assuntos. Doutor Júlio Campos, olha, é um prazer, um privilégio tê-lo conosco aqui. Hoje. Estou muito feliz em recebê-lo. Muito obrigado. Aguardava por essa entrevista. Obrigado. Por gentileza. Obrigado. Bem, doutor, eu conversava com o senhor antes do programa falando a respeito da sua saúde, da sua aparência, né? E é impressionante como os anos passam e parece-me que a idade para o doutor Júlio Campos não chega. Eu quero me atrever a lhe perguntar quantos anos o senhor já tem, doutor Júlio? No próximo dia 11 de dezembro, agora, eu vou completar 78 anos. O senhor é sagitariano. Mas com um pique de 60. Aliás, é tradicional. O meu pai chegou trabalhando, morreu com 91 anos de idade no trabalho. E a minha mãe faleceu aos 96 anos por Covid. Se não tivesse pego a Covid, estaria viva agora. E meus avós todos passaram dos 90 também. A dona Dilza Corbellino, Sim, que é minha mãe, ela também completa mais um ano de vida, vai completar 82 anos, dia 14 de dezembro. Por isso que eu falei que o senhor também é sagitariano. Isso, é um signo muito bom. É um signo bom. Muito bom. Equilibrado. Equilibrado, tranquilo. Tenho muita fé em Cristo, né? A gente tem uma religião definida, tive muita felicidade na vida. Eu só tenho a agradecer a Deus de ter chegado agora aos 78 anos de idade, constituído uma família muito bom, muito bem equilibrada. Fui casado durante 37 anos com a saudosa professora Isabel Coelho Pinto de Campos. E nós temos 4 filhos. A Laura Cristina, que é jornalista, sua colega, sim, e é diretora da TV Brasil Oeste, que é do Grupo Futurista de Comunicação, a Consuelo, que é cientista política, diplomata e agora diretora de um colégio, fundou um colégio bilíngues aqui em Cuiabá. Aí vem o Júlio Neto, que é o terceiro, que é o único filho homem meu, que é empresário na área imobiliária e também agroecologista agora. E a caçula, que é a Silvia Renata, que formou Direito, casou-se e hoje mora no Rio Grande do Sul. Os outros moram em Cuiabá. Mas tudo bem organizado, tenho 6 netos, né? E estou aí aos 78 anos de idade, esbanjando, graças a Deus, muita saúde, né? Muita inteligência e um preparo para continuar daqui para frente, ainda servindo o povo mato-grossense. Tem 2 personagens aqui públicos que eu considero muito pela inteligência, pela capacidade intelectual e mental. Um é o senhor, e o outro é o deputado também, vosso colega, Wilson Santos, né? Que são 2 enciclopédias. Aliás, falando em enciclopédia, poucos são os agentes públicos que conhecem tão bem o estado de Mato Grosso como os senhores e também os personagens que fizeram parte dessa linda história aqui do estado de Mato Grosso. Doutor Júlio Campos, eu fico admirado, eu confesso, de vê-lo falar de nomes, de pessoas, de lembranças. Eu estava agora há pouco lhe reparando, enquanto o senhor conversava com o Márcio, que é o diretor dessa emissora,
dizendo das lembranças que o senhor tem dele no tempo que ele era muito jovem. Garoto, com seus 18 anos, quando o Serginho chegou em Cuiabá, hoje conselheiro Sérgio Ricardo, eu chamo de Serginho por causa que ele chegou garoto novo, trabalhou comigo na TBO, foi diretor durante muitos anos da TV Rondon, que era nossa propriedade, então nós temos uma ligação fraternal muito grande. Conheci toda essa garotada quando chegou aqui, eu já era deputado federal, governador do estado, e eles já eram batalhadores, já eram lutadores, já queriam crescer na vida como cresceram, fizeram sucesso. Então eu tenho assim uma geração nova e realmente a minha cabeça, graças a Deus, é privilegiada. Porque nós, essa idade toda, tem muitos colegas meus que já está bem baqueadinho, né? Eu, além de estar com boa postura, ainda está com inteligência forte, né? Como diz, com saúde mental, ainda tenho, a perna está muito boa. Todo dia eu faço 4 quilômetros em 45 minutos. Saio lá do meu prédio, onde eu moro, no edifício Queen Elizabeth, e venho até aqui a igreja de São Benedito e Nosso Rosário e volto de a pé em 45, 50 minutos. O senhor está melhor do que muita gente. É verdade. Mas eu vou contar um segredo para você. Pois não. Uma coisa nova. Quando eu era governador do estado, eu fui numa reunião do Centro-Oeste, dos governadores Centro-Oeste, em Campo Grande, que já era Mato Grosso do Sul. E eu achei por bem fazer uma visita sentimental de reconhecimento a todos os ex-governadores de Mato Grosso que nos antecederam e que moravam em Campo Grande. Marquei uma visita ao governador Fernando Corrêa da Costa, ao ex-governador Pedro Pedrocian, ao ex-governador José Fragelli e ao ex-governador Arnaldo Estevão de Figueiredo, que foi o primeiro governador após a redemocratização do país na saída do regime Vargas. De 46 a 51, ele governou Mato Grosso. E o doutor Arnaldo, na época, estava com 90 anos. Eu cheguei na casa dele por volta das 15 horas que ele marcou, ele estava numa prancheta, ele é engenheiro, trabalhando. Mas, doutor Arnaldo, qual o segredo do senhor aos 90 anos ainda estar lúcido, trabalhando como engenheiro? Ele falou, meu filho, vou lhe dar uns conselhos. Se você quer viver bastante e viver bem. Primeiro, banho de água fria. Corta banheiro de água quente da sua casa. Segundo, uma bela caminhada todo dia, de pelo menos 45 minutos. Terceiro, uma soneca depois do almoço. Uma soneca, não é para dormir, uma soneca, sim, descansa. Uma taça de vinho tinto durante a refeição. Uma taça, não é duas, nem vinho tinto, não é vinho branco, não é pinga, não é cerveja, sim, é vinho tinto, né? E outra, taça de vinho branco e também você, se possível, né, se dá bem com todo mundo, não odiar ninguém. Não guardar rancor, não guardar mágoa, que você vai chegar aos 90 anos. Eu segui a tese. Certo. Desde aquela época, na minha casa não tem chuveiro de água quente, toma uma tacinha de vinho, toma minha soneca, né? E o Guaraná de ralar, que ele falou. Um Guaraná de ralar em jejum. E eu todo dia em jejum. Eu acordo às 5 horas, mais ou menos, né? Tomo primeiro meu Guaraná de ralar, ligo a TV Aparecida, canal 14 aqui em Cuiabá. Sim. Rezo o terço, acompanho o padre José Maria, né? O terço, Aparecida. Em seguida, assisto a missa pela televisão. Acabou a missa, 6 e pouco, eu faço a minha caminhada. Doutor Júlio, o senhor contou aí, fez um breve relato da sua experiência, mas em 2016, 2017, Mato Grosso achou que ia perder o doutor Júlio Campos, né? Nós olhávamos para o senhor naquela ocasião, eu particularmente olhava para o senhor naquela ocasião e ficava muito preocupado, porque o senhor estava muito debilitado. Muito debilitado, com uma aparência totalmente diferente, sim, da que o senhor está hoje. Pesava 52 quilos. Né? E nós achávamos naquela ocasião que nós íamos perder, né, o nobre deputado. É verdade. Mas o senhor é de uma superação extraordinária, porque o senhor é um desses cases de sucesso na cirurgia e no transplante de fígado. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. O que aconteceu? Quando terminou a eleição minha de senador em 90 e o Jaime eleito governador do estado, eu queria emagrecer. Eu estava um pouco obeso. Fui no médico em São Paulo para fazer o regime, né, para emagrecer, para ter uma posse em Brasília mais elegante.
Resultado, lá nesse exame, ele constatou que eu estava com alteração no fígado e mandou fazer até uma biópsia. E constatou que eu tinha uma cirrose hepática já no meu organismo. Comecei a tratar com todo tipo de medicamentos. Interferão, viriato, todos os remédios. Viajei, fui à Rússia, fui a Israel, que disseram que em Jerusalém tem um médico porreta em cirrose hepática. Fui na França, na Suíça, enfim, andei em vários países e todos os médicos que me atendiam diziam, olha, os meus colegas de São Paulo, que era o doutor Luiz Caetano da Silva e o doutor Silvano Raia, estão lhe dando o que há de mais moderno de medicamento. Só que o senhor está no grupo de 25% das pessoas com cirrose hepática que nenhum remédio faz efeito, a não ser o transplante. Mas o senhor pode viver um pouco, pode até pensar. Quando chegou em 2012, que eu era deputado federal em Brasília, a coisa complicou. Eu passei assim, realmente, né? Comecei a emagrecer, tudo que eu comia não parava no organismo, comecei a ficar com muita dor nas costas, com o olho já um pouco, né, esverdeado, de icterícia, a pele já começa... E aí o médico falou, olha, só tem um caminho para você, é o transplante de fígado. E aí você não vai poder disputar a reeleição. Entanto que em 2014, quando Pedro Táxi foi eleito governador, e o Wellington Fagundes, eu não disputei o mandato mais de deputado federal. Parei e me inscrevi na fila de transplante do SUS, que é único, e fui sorteado em início de 2017. O senhor ficou 3 anos, então, 3 anos esperando. Aí Olha, quando chegou... O senhor sabe que o senhor deu um exemplo muito importante. Sim. Porque pelo seu histórico político, pela sua condição financeira e, enfim, pela sua posição social no cenário nacional, se o senhor fosse uma pessoa... Pressionasse um pouco, talvez. Se o senhor fosse uma pessoa que usasse do seu poder para se beneficiar pessoalmente, com certeza o senhor não teria esperado 3 anos. Sim, esperei os 3 anos e aí quando fui sorteado, fui para Fortaleza, no Ceará. Muita gente até comemorar, achando que, tá liquidado, vai operar no Ceará. Você tem São Paulo, Rio de Janeiro, né? Porto Alegre, são os grandes centros médicos. Graças a Deus, foi a sorte minha. Porque lá a fila anda rápida. Eu fui sorteado em janeiro. Em dia 13 de março de 2017, eu fui operado pelo doutor Ígino Garcia, que é um cearense, um grande médico, e no Hospital São Carlos, em Fortaleza. Ele reservou 1 semana de UTI para mim. Eu fiquei 2 dias. Ele reservou 15 dias do hospital, fiquei 7 dias no hospital. No 8º dia, eu já estava no apartamento que nós alugamos em Fortaleza, porque eu ainda fiquei mais 60 dias pós-operatório para operar. E graças a Deus, voltei dia 14 de maio, eu cheguei aqui em Várzea Grande, né? E fui até homenageado na missa do aniversário de Várzea Grande, 15 de maio, eu fui coroar Nossa Senhora da Guia, padroeira da cidade, ainda em fase da recuperação. E em 2 anos eu voltei à carga. Tanto é que eu voltei para a política. Por quê? Os meus amigos, quando viram que eu recuperei, voltei a ter... Hoje eu estava com 52 quilos, hoje estou com 77. Voltei ao meu peso normal, voltei com as atividades plenas. E aí os meus amigos foram em cima de mim. Você tem que voltar para a política. Você já está bom, pode voltar. Eu já tinha despedido, não seria mais candidato. Fiz um discurso na Câmara dos Deputados encerrando a minha carreira, porque já achava que não ia demorar muito tempo, né? Para encontrar com São Pedro, né? Certo. E aí voltei para a política e resolvi. Falei, só volto se for para ser deputado estadual, que eu não fui. Porque eu já tinha sido prefeito, deputado federal, governador do estado, senador da República, conselheiro do Tribunal de Contas. Eu falei, olha, vamos lá. Você chegou de ser vereador por Várzea Grande? Não fui. Não fui. Porque eu estou querendo ser daqui a 2 anos, 3 anos na Chapada. Mas na Chapada? Aposentar e ir para a Chapada e ser vereador. Mas o senhor pensa em aposentar? Porque aí eu já quero aproveitar a carona do que o senhor falou aí, eu já quero cutucar o senhor, porque eu sei que o senhor é bom de conversa e o senhor não foge de perguntas de forma alguma. Mas há quem diga que esse seu retorno para a Assembleia Legislativa como deputado estadual reacendeu a chama do político, do Julinho, do Julinho. Júlio do Povo. Do Julinho, como falavam lá atrás. Né? E agora o senhor pegou um gosto novamente pela vida pública, pela política,
que o faz pensar em ter voos mais elevados. O senhor está satisfeito com esse seu retorno Sim. à política? O senhor está Estou muito satisfeito. com o andamento da Assembleia? Eu acho que eu estou fazendo um belíssimo trabalho, sério, consistente, equilibrado, no Palácio Dante de Oliveira. Nós temos, assim, o privilégio de conviver com uma nova geração de políticos. Sem dúvida. Pessoas que eu vi garoto, como o nosso querido amigo deputado Wilson Santos, que hoje é meu colega. Eu conheci ele pequeno. O pai dele, o Elias Santos, era meu topógrafo. Sim. Quando eu era engenheiro da Codemate, na colonização de Rio Branco, Salto do Céu, Reserva do Cabaçal. O pai do Elias. Eu passava de madrugada para ir para a região medir os lotes lá, e eu pegava o pai dele, o seu Elias, ali no baú. E o Wilson era um garoto pequeno, quer dizer, eu estou convivendo com ele, que é um excelente parlamentar, um dos melhores, mais brilhantes deputados. Convivendo com o Maxi Rutz, que eu também vi garoto, convivendo com o Valmir Moreto, que o pai dele foi meu chefe político lá em Nova Lacerda. E ele era garoto, eu pus o Valmir da política. Quer dizer, então hoje eu estou num ambiente assim, muito jovem, participando ativamente. Eu tive a confiança dos meus colegas que me escolheram para ser o presidente da principal e mais importante comissão da Casa, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que é uma comissão por onde passa todos os projetos que apresenta a Assembleia. Esses 2 anos eu presido essa comissão e agora, na nova mesa diretora, eu fui escolhido por consenso, para ser o primeiro vice-presidente a partir de fevereiro próximo. Então, eu estou fazendo um bom trabalho, visitando os municípios, levando emendas, levando recursos para as prefeituras do interior, em especial para a saúde, que é uma prioridade minha, e também, agora, na política, eu não sei se eu vou continuar ou se eu posso até sair, posso até pensar. Daqui a pouco eu vou trazer uma informação aqui de bastidor e eu vou perguntar e vou confirmar aqui com o deputado Júlio Campos. Mas daqui a pouco eu vou entrar nesse assunto. Mas, doutor Júlio, falando ainda dessa sua estada como presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, o senhor teve alguns embaraços nesses 2 últimos anos com algumas tratativas de projetos polêmicos. Alguns deles indo contrário ao gosto do governo do estado de Mato Grosso. E o senhor sempre se postou como um deputado da base, até porque o senhor é do União Brasil, mesmo o partido do governador Mauro Mendes. Mas me parece que alguns desses projetos, dessas discussões, causaram alguns desgastes dentro da Casa de Leis. Eu me lembro, por exemplo, que nós tivemos a questão que envolveu a pesca. Uhum. Nós tivemos discussões que envolveu a questão do meio ambiente. Nós tivemos discussões ali acaloradas com relação às questões orçamentárias. Também, né? Eu queria que o senhor destacasse aí o que é que até aqui lhe incomodou mais e o que o senhor teve maior dificuldade para lidar. Veja bem, ao assumir o mandato, fui muito sincero. Sou da base do governador, somos do mesmo partido, União Brasil, mas vou ter uma atuação independente. A esta altura da vida, né? Depois de ter sido exercido tantos cargos, já não posso ser um deputado do amém, né? Amém Jesus, amém Mauro, amém Piveta, amém... Não, eu acho que posso colaborar com o governo, como tenho colaborado muito, tenho tido algumas demandas, como também tenho ajudado muito o governo. Realmente, o governador Mauro Mendes não tem tido nenhuma dificuldade com a Assembleia. Ele tem uma maioria consolidada e com mais... Ele navegou nesses 2 últimos anos em mares calmos, né? Mares calmos, tranquilo, porque ele tem hoje o apoio de 20 dos 24 deputados estaduais praticamente. A oposição é muito pouco. Os mais independentes, que é o Lúdio, que é do PT, o Barranco, que é do PT, o Wilson Santos, que embora sendo da base do governo, sempre tem uma posição mais de independência, o Faisal, né? É um deputado que sempre também está tendo alguma independência, e alguns deputados lá. Mas a maioria é muito forte com o governador. Só que na hora que você exerce o cargo de presidente de uma comissão importante como é a de Constituição e Justiça, você tem que analisar friamente
nós temos um corpo de assessores muito competente que nos auxilia juridicamente, né, o que é inconstitucional, o que é ilegal, o que é imoral, essa coisa toda. Então a gente de vez em quando tem alguns atritos, mas temos a maioria, nós temos mais ajudado do que muito mais ajudado. Agora, recentemente, o governador mandou um projeto também bastante polêmico, que era a de proibir o uso do telefone celular, do tablet e de computador nas salas de aula durante as aulas do ensino, na rede estadual de ensino. Alguns achavam que é um absurdo, que o estudante tem que ter liberdade até para filmar o professor, quando falar alguma coisa errada, para divulgar, e nós conseguimos aprovar por maioria absoluta esse voto, como também na discussão de empréstimos, né? O último empréstimo que o governador solicitou para a Assembleia foi o pedido para autorizar 1 bilhão e 500 milhões de reais, um empréstimo junto ao Banco do Brasil, para asfaltar a BR-163. Mas mandou desacompanhado de nenhum projeto, de nada assim. Mas nós fizemos um esforço muito grande, conseguimos conscientizar os deputados que o governador estava em férias, não podia estar presente para dar maior explicação, que o secretário Galo precisava daquele empréstimo de última hora, e nós aprovamos, conseguimos. Então, eu acho que o governo não tem o que queixar. Doutor Júlio. Pena que poderia ter mais participação, mas eu acredito agora com a presença do deputado Fábio Garcia, que é um político, né, um portador do mandato do deputado federal, a Casa Civil tem uma abertura maior com a Assembleia Legislativa. Certo. A questão das concessões, principalmente na área da infraestrutura, falando das rodovias, sim, foi talvez uma das ações mais importantes que nós vimos acontecer aqui no estado de Mato Grosso, até para destravar uma série de situações que incomodavam, principalmente na BR-163, na 364 e em algumas MTs aqui do estado também. Só que isso, de alguma maneira, tem deixado muita gente com a pulga atrás da orelha, porque nós estamos falando de alguns milhões ou bilhões de reais, tudo isso sob o controle do governo do estado de Mato Grosso, mas há dúvidas com relação a clareza, a lisura de todas estas ações, e isso não tem sido motivo de discussão também dentro da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, doutor Júlio? Muito pouco. Por quê, doutor? Quem levantou essa situação foi Sim. o Tribunal de Contas do Sim. Estado. Sim. Através do conselheiro Sérgio Ricardo, ele nos advertiu. Sim. Que a Assembleia é um órgão, o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar da Assembleia que serve para acompanhar bem, porque foi dos poderes. Então, realmente, as privatizações são necessárias? São. Melhora a qualidade das estradas? Melhora. Mas também tem que ser controlado. Sim. Não pode ser só um grupo só pegar todas as concessões. E hoje, lamentavelmente, isso vem ocorrendo em Mato Grosso, que uma ou duas ou três empresas fica abocanha todas as privatizações, as concessões de privatização das nossas rodovias estaduais. Isso é saudável para o Estado? Não é. Não é saudável e o preço está muito caro. Por exemplo, na BR-163, que é uma concessão federal, que agora foi assumida depois daquele abandono que o Norberto de Brecht fez pela MTPAR, hoje, portanto, é uma rodovia comandada pelo governo do Estado, que está sendo duplicada com recursos estaduais, cobra R$ 5,00 um veículo. R$ 5,00 o veículo menor, né, pequeno. Sim. Já nas rodovias estaduais, você vai daqui até Jangada, paga R$ 5,00. Se você entra na MT, que vai de Jangada até Barra do Bugres, o pedágio já é R$ 10,00. Quer dizer, o dobro. Por que isso? Então, por isso o Tribunal de Contas, a Comissão de Infraestrutura da Assembleia e o próprio plenário da Assembleia tem que acompanhar de perto tudo isso para fazer um critério mais justo, né, na cobrança dos preços e também analisar se eles estão realmente. Porque o Estado faz a estrada, deixa prontinha, bonita para ser concessionarizada. E a concessão é dada e esse cidadão arrecada uma fortuna e vai apenas fazendo a manutenção. E qual a posição da Assembleia nesse caso? Por enquanto, a Assembleia está parada, sem dar nenhuma definição do análise mais profunda. Embora a gente reconhece que o secretário Marcelo Padeiro Sim. é um homem bastante sério, né, nas suas decisões, e a gente confia de que a equipe do governo a AGER principalmente, tem que fiscalizar essas concessões. Certo. Doutor Júlio, se fosse para o senhor fazer uma avaliação
do atual governo, sendo que o senhor já passou por lá e conhece muito bem esse bastidor político, qual seria essa sua avaliação? Eu não vou lhe perguntar para o senhor dar uma nota, mas eu queria que o senhor fizesse uma breve avaliação do governo Mauro Mendes, já passado esses seis anos de mandato, embora tenhamos visto inúmeros avanços aqui. Sim, realmente o governador Mauro Mendes é um governador é um bom gestor. Sim. Ele tem feito uma gestão séria, comedida, equilibrada e conseguiu recuperar o Estado. No seu primeiro mandato, os 2 primeiros anos, ele recuperou Mato Grosso, que estava uma situação, uma balbúrdia econômica financeira, né? Sem recursos para pagar salário de servidor, atrasando com os fornecedores do Estado, com os empreiteiros e pouca obra em andamento. Ele organizou no primeiro ano o seu governo com o apoio da Assembleia. A Assembleia votou todas as leis que ele pediu, apertando a fiscalização, melhorando a arrecadação. Para você ter ideia, hoje, que Mato Grosso arrecadava, no primeiro ano do governo Mauro Mendes, em 2019, cerca de 1,5 bilhão de reais por ano. Hoje arrecada 4 bilhões de reais. Ou seja, este ano aqui, vamos fechar a arrecadação, cerca de 48, 50 bilhões de reais estará no cofre público. E ele definiu alguns critérios de prioridade. Primeira prioridade foi a malha viária, e ele realmente está fazendo, recuperando a pavimentação do Estado. Até porque a logística do Estado sempre foi um ponto transporte é questionado. necessário. No meu governo também eu priorizei transporte, energia e educação. E ele também priorizou transporte, energia não, porque não é mais do Estado, é privado, né? A Energisa é uma empresa que concessionária pelo governo federal da energia elétrica, mas ele priorizou educação, transporte, educação e saúde. E também segurança, né? O que aconteceu? Ele está fazendo um grande programa rodoviário do Estado, com construção de pontes, rodovias, pavimentação, como também está fazendo um grande investimento na área da saúde. Para você ter ideia, o governo atual está construindo 6 hospitais, concomitantemente. 4 no interior, um em Juína, um em Alta Floresta, um em Confresa e outro em... são 4 do interior, 2 na capitais, que é o Hospital Central, que está terminando, uma obra que foi começada no meu governo. Durante os 3 anos do meu governo, eu investi grande fortuna no hospital. Paralisou-se, em seguida, agora o Mauro Mendes retomou e deve inaugurar o Hospital Central de Cuiabá, com a qualidade, um avanço muito grande, moderno, com assessoria do Hospital Alberto Einstein de São Paulo e o Hospital Júlio Miller, que também estava paralisado, começou no governo Simval Barbosa, ficou um pouco parado no governo Táxi e agora retomou as obras no governo Mauro Mendes e vai ser inaugurado também em 2026. Além disso, investindo também na segurança pública, né? Melhorou bastante e agora recentemente lançou o programa Tolerância Zero, que vai melhorar muito a atuação da Polícia Civil, Polícia Militar contra essas organizações criminosas que está alastrado por todo o Mato Grosso, e também na educação. Pra você ter ideia, na educação, além de ele melhorar os prédios, a qualidade do ensino, a educação de Mato Grosso até antes estava classificado no 22º lugar do Brasil. Já estamos em 9º lugar. Quer dizer, avançamos muito a qualidade do ensino. Os estudantes de Mato Grosso estão tendo oportunidade de ter melhor qualidade de ensino, mais uniformes, merenda escolar, enfim, deu uma bela subida no índice educacional do Estado. Então, acho que o governo Mauro Mendes vai indo bem, só que ele não tem muita sensibilidade política, né? Isso que eu ia perguntar, como gestor, é inegável a atuação dele. Hoje ele é uma referência nacional, né, comandando um Estado aqui na Federação, mas a gente tem esse sentimento de que politicamente ele não conseguiu construir na mesma proporção esta relação com a classe política, doutor João. Não só isso também que eu acho, e também a parte social. Por exemplo, uma política que ele tem que agora, nesses 2 últimos anos da sua mandato, avançar, é na área da habitação popular. Embora, quando foi criado o FETAB, que o finado governador Dante Oliveira criou o FETAB, a FETAB é fundo estadual, né, de habitação e transporte.
parte do recurso arrecadado do Estado tinha que ser investido em construção de casas populares. Isso não para aconteceu. A população. Não aconteceu, lamentavelmente. Está acontecendo, mas muito devagar, muito lento. Algumas casas ali na região de Primavera do Leste. Algumas casas, mesmo assim, com a participação das prefeituras. Então, isso aí foi um ponto, até certo ponto, negativo, né? Que agora ele está tentando recuperar. Felizmente, ele abriu os olhos já através de um grande trabalho social que a dona Virgínia Mendes faz. Ela é uma pessoa bastante política, bastante ativa, a primeira-dama Virgínia Mendes, tem feito um projeto social muito grande, o Ser Família, tem avançado muito nessa área. E também foi feito uma coisa que poucos governos, o meu governo fez, mas os outros praticamente não fizeram, que é apoio à comunidade indígena. A dona Virgínia tem feito muito apoio à comunidade indígena, levado alimentação para os nossos irmãos, né, que são os pioneiros de Mato Grosso e que sempre ficaram um pouco escondidos. Mas, em todos os casos, eu acredito que entre altos e baixos, o governo dele está bem avaliado. Bem, eu estou entrevistando nesta noite o doutor Júlio José de Campos, deputado estadual pela União Brasil. Neste primeiro bloco, nós falamos um pouco da história dele, e também já adentramos na questão política, mas não perca, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na sequência, nós vamos falar sobre as eleições municipais, vamos falar um pouco mais também do bastidor político aqui no estado de Mato Grosso. 2026, teremos uma eleição disputadíssima aqui no estado para o governo, para o Senado, para a Câmara Federal também. Enfim, não sai daí não, eu volto. É rapidinho, fique comigo aqui no programa Agnello Corbellino, seu talk show de negócios da televisão de Mato Grosso. De volta com o programa Agnello Corbellino, seu talk show de negócios da televisão de Mato Grosso. Muito obrigado a você que está conosco pela primeira vez nos assistindo. Eu tenho certeza que a entrevista com o Dr. Júlio Campos, ela é interessantíssima, não é verdade? Bem, Dr. Júlio Campos, nós já falamos um pouquinho sobre a sua história e também já adentramos na questão política. Eu não quero perder tempo, eu só não posso perder esse time de lhe perguntar como é que o senhor está acompanhando essas investigações da Polícia Federal envolvendo o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro e toda a sua cúpula, né, acusados gravissimamente de terem tramado um plano que culminaria com a morte do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o seu vice, Geraldo Alckmin, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, o doutor Alexandre de Moraes. Como é que o senhor está acompanhando todo esse bastidor? Será que ele vai preso ou não? Com muita preocupação, sim, bastante, que é um assunto grave, um assunto sério, e também, não só com preocupação, achando que esse processo pode até ocasionar, né, uma decisão drástica do Tribunal, Supremo Tribunal Federal, querendo realmente, né, tomar uma medida de prisão do ex-presidente e de todos esses militares que estavam possivelmente envolvido nessa situação de querer dar um golpe de Estado. Eu, pessoalmente, convivi com o presidente Bolsonaro, fui colega dele de Câmara Federal, tivemos um certo relacionamento, né, pessoal lá em Brasília durante o meu último mandato. Não acredito tanto que chegou com essa situação. Mas, ao mesmo tempo que a gente vê as gravações, tá vendo, né, as ligações telefônicas, aquelas escritaiadas todas, a gente fica até pasmo, né, como tá surpreso de ver até que ponto esse pessoal for até incompetente, que se tramaram tanto e não aconteceu nada, né? Então, é uma situação que eu acho que tem que analisar com calma. Não acredito, eu sou, você sabe, eleitor de Bolsonaro, votei nele 2 vezes, né, 18 e 22, né, mas entendi que perdemos a eleição, vamos preparar para voltar em 2026, democraticamente. Mas depois Mas como depois dessas informações todas que tem saído, a gente fica realmente com o pé à frente e outro atrás, né, porque não dá de não ter certa veracidade, né, nessas denúncias que estão surgindo na imprensa nacional. Doutor Júlio, é muito triste para todos nós. Sem dúvida. Estamos todos apreensivos com as decisões que podem ser tomadas, que pode culminar
exatamente com a prisão do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Nós não gostaríamos que isso acontecesse de forma alguma, até porque há muita discussão jurídica em torno de toda esta situação. Né? Dizem que quando você planeja e não executa, não é crime. Né? Exatamente. Então, foi apenas um pensamento aloprado. Eu lhe perguntei também, como o senhor já foi parlamentar federal, eu tenho visto o Congresso Nacional muito quieto diante de toda essa situação, de certa forma até com uma dose, talvez, ao meu ver, de covardia diante do que está acontecendo, porque é um dos assuntos mais graves dos últimos anos na política nacional. Doutor Júlio Campos, o União Brasil está dividido partidariamente. Temos 2 grupos hoje dentro do União Brasil, ou não? Não chega a ser dividido. União Brasil é uma fusão. Sim. Foi a fusão do antigo DEM com o PSL, que foi o partido que elegeu o Bolsonaro em 2018. Certo. Rachou. O grupo do Bolsonaro saíram, né, do PSL, foram para o PL, e aí resolveu-se fazer o grupo que ficou lá, o Bivar, o Rueda e outros, e ficaram lá, fundiram com o ACM Neto, com o Efraim, enfim, fizeram essa fusão e criou-se a União Brasil. E aqui em Mato Grosso, nós também temos, assim, 2 correntes, não vamos dizer que é divisão, mas 2 correntes bem divididas. Os democratas antigos, os PFlistas, o pessoal que era do PFL, do DEM, que é Jaime Campos, Júlio Campos, Dilma Dal Bosco, né? Eduardo Botelho e outros líderes, também fizemos uma fusão com o pessoal que era do antigo PSB, o Fábio Garcia, o Mauro Mendes, né? E tantos outros. Aí, fomos juntos na campanha de 2018, fomos vitoriosos em 2022, né? Agora com a reeleição do governador, mas agora nesta campanha municipal sentimos algumas dificuldades, né, de relacionamento e está projetando para 2026 uma separação maior, talvez, né? Porque sem conversar com o partido, sem reunir com o partido, sem dialogar com o partido, já se estão colocando candidatos a todas as posições, sem nos reunirmos. Hoje o partido foi muito bem na eleição municipal. Não podemos deixar de dizer. Nós conseguimos eleger 60 prefeitos municipais. É claro, muitos de pequenas cidades, uns de cidade de médio porte, porque das cidades grandes todas já fomos derrotados. O PL foi o grande vitorioso. Como também elegemos 300 vereadores. Então, até agora, depois da campanha eleitoral, que tivemos insucesso nos grandes centros, nós não nos reunimos ainda nem para analisar o que foi esse fenômeno da derrota do candidato União Brasil aqui, o apoio que nós fomos derrotados aqui em Primavera do Leste, perdemos o apoio, a coligação de Rondonópolis, a coligação de Várzea Grande, a coligação de Sinop, enfim, tivemos algumas dificuldades. Mas agora eu acredito que passado esse período de final de ano, no início do ano, nós vamos sentar e reorganizar o partido, ou então também haver até uma possível mudança. O senhor acredita que é possível reorganizar a União Brasil depois das eleições municipais de 2024, doutor Júlio? Sim, não há... Diante de tudo que nós vimos acontecer? Eu acho que essas coisas, se você levar a política para um nível de ficar guardando sentimento, eu acho que a política tem que ser uma coisa... Passou o problema, vamos esquecer, vamos somar. Se der ambiente para somarmos, nós temos muita possibilidade de emplacar o 2026, eleger o governador, eleger um senador, eleger novamente 2 ou 3 deputados federais e pelo menos 4 a 5 deputados estaduais. O senhor disse o partido é forte, mas então pode também haver algumas separação. Sim, o senhor disse no início da nossa conversa, falando ainda da qualidade de vida, o senhor disse que não guarda rancor, não guarda mágoa. Há um ditado na política, não sei se o senhor concorda com isso, que a política ama a traição, mas odeia os traidores. Essa frase é histórica. O senhor já deve ter escutado isso. Muito. Né? Deixa eu lhe fazer uma pergunta assim, com muita sinceridade. O senhor é muito franco nas suas palavras. Houve traição dentro do União Brasil nas eleições agora de 2024, com toda a sua experiência e com todo o seu conhecimento político, principalmente do bastidor?
Olha, se houve, não está constatado, assim, provado. Sim. Mas que deve ter havido algumas coisas estranhas aconteceram, não só aqui em Cuiabá, sim, como também em Várzea Grande. A gente fica sabendo nos bastidores que várias... Em Rondonópolis, várias... Primavera do Leste, Sorriso. Sorriso, também muita coisa. E, o que ocorreu? Sorriso, nós ganhamos a eleição. Né? O prefeito de Sorriso eleito é a lei, é nosso companheiro, a lei é nosso companheiro da União Brasil. Nós perdemos a eleição em Rondonópolis, que nós apoiamos Tiago Silva. Sim. Lamentavelmente, não conseguiu chegar vitorioso. Em Várzea Grande, nós apoiamos o candidato também do PMDB, o Calil Baracate, indicando o vice. Né? Não conseguimos também sucesso. Várzea Grande foi um fato estranho, porque todas as pesquisas davam com total possibilidade da reeleição do atual prefeito Calil Baracate. Né? Ao último dia, a própria Instituto Gazeta Dados, que é um instituto sério, né, disse: Várzea Grande, Calil reeleito com 64% contra a candidata do PL, a Flávia Moretti, né, com 30%. O que ocorreu? Não deu, perdemos. Certo. Aqui em Cuiabá também, todos os institutos diziam que o candidato Eduardo Botelho, do PFL, do União Brasil, ia para o segundo turno, e até com possibilidade de ganhar no primeiro. Chegou até a aventar essa hipótese. Mas depois, na hora que apurou os votos, nós nem para o segundo turno nem para o segundo turno, por 1.720 votos. Certo. O que ocorreu? Muita gente ficou um pouco magoado e houve algumas determinadas notícias de que certas pessoas do governo, até de cargos importantes, ajudaram financeiramente os candidatos. Permita-me dar os nomes aqui. No dia seguinte, menos de 24 horas do término das eleições, o deputado federal Fábio Garcia, ele fez uma fala que chocou todo mundo, né, deixando muita gente, a classe política do modo geral, perplexa, né? Mais à frente, nós vimos o próprio vice-governador do estado de Mato Grosso também fazendo uma fala desfavorável ao candidato do grupo do governador, ao qual o senhor também faz parte, e vários outros militantes. Quer dizer, algumas caras começaram a aparecer e falas também estranhas, né? Estranhas, que levaram exatamente a eu fazer essa pergunta ao senhor. Houve traição dentro do grupo? A gente não pode nem ser. O deputado Botelho disse que ele não acredita, porque o deputado Fábio ajudou bastante, até coordenou um período da campanha, né? O vice-governador acho que foi um pouco infeliz, né, em falar aquela fala que ele falou, disse que estava na Colômbia, estava fora do Brasil, e fez aquela gravação acusando de que os perdedores de Cuiabá e Várzea Grande estavam apoiando o Lúdio, que é uma mentira, né? O partido liberou cada um para votar. E a maioria do eleitorado do Botelho, você viu, votou no Abílio. Até porque questão de direita e esquerda, né? Alguns votaram no Lúdio, mas... Então houve tudo isso, mas a gente não tem certeza de nada disso. Eu não posso afirmar que se houve ou não traição. Que houve algumas coisas estranhas, houve. E faltou muita gente do governo incorporar na campanha do Botelho. Mas o próprio governador se esforçou um pouco, né? Teve presente nos vários atos, né? Fez caminhada, mas o povo queria mudar. O povo queria 22 mesmo. Não adianta. Aqui em Mato Grosso, Aguinaldo, o bolsonarismo é muito forte. Muito forte. O 22 é muito forte. Muito forte. E você vê, por que foi Botelho ficou fora? Porque o Abílio tinha o apoio de Bolsonaro. Sim. 22 trouxe aqui Bolsonaro, Michele Bolsonaro, o filho do Bolsonaro, Eduardo, o Nicolas. Soube explorar muito bem isso. Ele realmente consolidou como candidato do Bolsonaro. Sim. E outro candidato, o Lúdio, é do PT. Certo. O lulismo também, que é forte muito aqui em Cuiabá. Na eleição tem passada, o Lula teve 35% dos votos e o Bolsonaro 62% aqui em Cuiabá. Então, quer dizer, não se pode esquecer. E nós não tínhamos uma bandeira nacional. Certo. Só estávamos com a maior bandeira nossa, era o próprio governador Mauro Mendes, que, por sinal, nós sabemos que temos desgaste aqui em Cuiabá com o servidor público e também com os aposentados. Os campos também. E os pescadores também. Os campos também sofreram na pele esse desgaste com a perda da eleição do município de Várzea Grande, uma vez que, notadamente, Várzea Grande sempre foi uma base muito forte da família Campos, doutor Júlio. Com certeza, né?
uma derrota muito sentida para nós, até porque não era esperada. O Calil fez uma boa administração, uma administração séria, que nunca se viu falar que teve barulho de corrupção, de desmando, não. Uma administração correta, ele é um bom moço, sem grandes ambição, sem querer aparecer, sem querer liderar sozinho o processo todo, tinha um bom comportamento como prefeito, fez uma boa gestão, o homem que mais asfaltou as ruas de Várzea Grande, fez 3 estações de tratamento de água, só que não conseguiu resolver um problema brutal de Várzea Grande, que é o problema da distribuição, não é a falta d'água, é a distribuição que não chega nas pontas. Várzea Grande cresceu demais, expandiu sem planejamento e as estações de tratamento que fornecem água de qualidade não chegava na ponta, não chegava até uma... Tudo isso desgastou. Aí veio, infelizmente, faltando 12, 15 dias, não sei, para a eleição, a Polícia Civil faz aquela operação mostrando que aqueles funcionários corruptos do DAI estavam mudando, recebendo por fora para abater contas do DAI. Tudo isso prejudicou a candidatura do Calil nos últimos dias. Essa ação de polícia foi uma ação política? Esse é um problema que a gente não sabe, né? Se foi política, se foi encomendada ou se foi meramente espontânea. Não acredito. Eu acredito que realmente foi uma situação desagradável que nos levou à derrota. Há uma preocupação em Várzea Grande, e eu preciso, obviamente, lhe fazer essa pergunta, até acho que seria muito importante para o várzea-grandense ouvi-lo, um certo receio de que a família Campos agora, pela derrota sofrida, vai de alguma maneira tentar inviabilizar ou prejudicar o mandato da prefeita eleita Flávia Moretti, do PL. Doutor Júlio, qual que é esse sentimento? É de atrapalhar ou o sentimento do deputado estadual Júlio Campos e do senador da República Jaime Campos é ajudar o município de Várzea Grande? Primeiro, não fomos nós derrotados. Você há de convir que o Júlio Campos não foi candidato, sim. Jaime Campos não foi candidato. Sim. O candidato foi o prefeito Calil Bracato, que não é nem do nosso partido. Entendi. É do MDB, nós fomos apoiadores dele e por uma sugestão dele indicamos o vice-prefeito, o nosso companheiro Pedro Tolar. O que aconteceu? No decorrer da campanha, a coordenação da campanha do Calil Bracato ficou a cargo do ex-vereador e secretário de governo dele, o nosso amigo Dito Louro, Benedito Louro. E houve delegou-se muito a campanha para os candidatos a vereadores, ajudou-se financeiramente todos os candidatos a vereadores e ocorreu o seguinte, os vereadores também não empenharam na campanha. Ele ia ao bairro, pediu o voto, pedia para ele e falava, prefeito... Fizeram corpo mole. Corpo mole. Tanto é que, pra você ter ideia, nós elegemos, dos 23 vereadores, 19 vereadores. A coligação do Calil elegeu 19 vereadores. E a coligação da Flávia Moretti, que foi a vitoriosa, apenas 4 Há quem diga que vereadores. Aqui em Cuiabá aconteceu a mesma coisa com o Botelho. A mesma coisa, o corpo mole dos vereadores. Investiu nos vereadores, os vereadores não pediram voto. Voltando à sua pergunta, jamais nós vamos viabilizar. Nós somos vazagrandenses de nascimento e de coração. Temos muito patrimônio em Várzea Grande, né? Meu pai foi prefeito de Várzea Grande, meus tios, Jaime foi, eu fui, Lucimar foi. Quer dizer, então nós temos uma história de serviço prestado a Várzea Grande. Ninguém vai tirar o serviço que Jaime Campos, Júlio Campos, Lucimar Campos prestou a Várzea Grande nos últimos 30 anos. O que ocorre? Nós jamais vamos prejudicar. No governo do Calil, o Jaime Campos repassou para Calil mais de 100 milhões de reais de emendas federais para a sua gestão. O governador Mauro Mendes atendeu também Várzea Grande, repassando recursos, só agora para essa estação de tratamento de água que inaugurou ali na região do Pari, o Mauro colaborou com 26 milhões de reais de convênio com a prefeitura e mais dinheiro para fazer pavimentação. Então, dessa parte não foi isso. Agora nós vamos ajudar. Tanto é verdade que ontem eu apresentei na Comissão do Orçamento do Estado, nós vamos votar a lei orçamentária agora em dezembro, e aí, nós apresentamos 2 emendas. Uma emenda é apresentada, do qual nós somos apoiador, destinando 30 milhões de reais do orçamento do Estado para a saúde de Cuiabá, para que o prefeito Abílio tenha recurso suficiente para dar uma respirada, né, reorganizada na saúde pública de Cuiabá. E eu, aproveitando desse embalo, apresentei uma emenda para que Várzea Grande receba também 20 milhões. Ou seja, dos 1 bilhão e pouco
do orçamento, quanto 3 bilhões do orçamento da saúde, nós estamos tirando 50 milhões. 20 milhões para a Prefeitura de Várzea Grande e 20 milhões para a saúde de Cuiabá. Perfeito. Demonstrando que, mesmo o deputado Botelho é um dos que assinou a favor da Abílio, o deputado Lúdio assinou a favor da Abílio, o deputado Avalone, todos nós fomos adversários do Abílio. Mas não vamos, vamos ajudar não só a Abílio, como também ajudar a Prefeitura. Nós queremos que ela faça uma boa gestão. Sim. Porque Várzea Grande precisa, o povo de Várzea Grande precisa ter bons administradores. E nós vamos ajudar. Com certeza. Eu quero falar com o senhor sobre a mesa diretora da Assembleia e também sobre as eleições 2026. Mas antes disso, deixa eu chamar a sua atenção, porque eu quero apresentar a você agora a IP Interiores. Se você não conhece ainda a IP Interiores, eu quero convidá-los a conhecer, porque é uma das lojas mais bonitas, bem organizadas e com um showroom moderníssimo, contemporâneo, que eu tenho certeza que vai lhe agradar demais. Quer deixar sua casa bonita? Chame a IP Interiores. Conheça! Transforme sua casa num verdadeiro lar de alto padrão. Na IP Interiores, cada peça é cuidadosamente selecionada, unindo design sofisticado e aconchego excepcional. De sofás aconchegantes a mesas de jantar exuberantes, temos tudo o que você precisa para criar o espaço do seu sonho. Visite-nos e conheça a nossa curadoria exclusiva, que reflete muito estilo e personalidade. IP Interiores, uma em Cuiabá e outra em Rondonópolis. A IP Interiores fica na Carmindo de Campos, próximo ao córrego Tancredo Neves. Vale a pena você conhecer. Doutor Júlio, mesa diretora da Assembleia Legislativa, há um parecer do Supremo Tribunal Federal pela nulidade... Da Procuradoria, pela nulidade da eleição que aconteceu em agosto de forma antecipada, né? E agora, a pergunta é, esta mesa diretora, esta eleição vai ter continuidade ou não? Ou pode pintar novos nomes, novo grupo? Não, vai ter continuidade. O que aconteceu? Essa mesa foi uma mesa de consenso. Realmente, a eleição prevista era para dia 29 de setembro. Certo. Uma semana antes das eleições de 6 de outubro, né? Então, o que nós decidimos lá? Vamos antecipar para agosto para poder não atrapalhar o período eleitoral, porque nos últimos 6 dias de campanha, todo mundo está no interior cuidando das suas bases, né? De Cuiabá teria 4, 5 só aqui de Cuiabá. O resto todo teria interesse no interior. Então, para isso, nós fizemos um projeto de lei mudando o regimento da Assembleia, antecipando de setembro para agosto e fizemos a eleição uma chapa de consenso. Os 3 partidos majoritários, cada um tem 4 deputados, PSB, União Brasil e MDB. Então, coube para o PSB, ele escolheu o presidente, eles indicaram o deputado Max Rossi, que é o atual primeiro secretário. A União Brasil reuniu e indicou o deputado Júlio Campos, seu primeiro vice-presidente. E o MDB, num consenso lá, com o afastamento da deputada Janaína, ela indicou o deputado Dr. João José para ser o primeiro secretário. E outros partidos menores, indicou Diego, do Republicanos, o Paulo Araújo, do PP, a mesa foi a mesa de consenso. Tanto que teve os 24 votos. Pela primeira vez, não teve nenhum voto branco, nenhum nulo, nenhuma chapa contrária. Então, o resultado é uma chapa realmente muito boa, bem organizada, bem dividida, e que, se por acaso o Supremo decidir realmente favorável à representação da Procuradoria-Geral da República, que pede a anulação da atual eleição, vai ser feita uma nova eleição e vai repetir a mesma chapa. Não há nenhuma mudança. Não vejo nenhum ambiente na casa para mudar a composição da nova mesa diretora. E como fica Eduardo Botelho, atual presidente da Casa dele? Vai ficar de fora da mesa diretora? Sim, vai ser um simples mortal. Não, ele tem dentro da Assembleia. Eu acho que o Botelho, primeiro que ele que conduziu essa mesa de consenso. Mas ele tinha certeza de que iria ser prefeito de Cuiabá. Com certeza. Tinha isso também, mas não foi. Mas ele tem 2 opções. Sim. Né? Ele tem condição de ser o líder da bancada, o líder do governo, Sim. ou o líder do partido,
e também presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Realmente, o ex-presidente da Casa assume a presidência da principal comissão técnica da Casa, como o Alcolumbre é hoje. Alcolumbre foi presidente do Senado, mas está louco para voltar à presidência novamente. Não, mas eu acho que daqui, se ele disputar a reeleição, Sim. se ele não for para o Tribunal de Contas ano que vem, e ele disputar a reeleição de deputado estadual em 2026, em 2027 ele pode voltar a ser presidente da Casa, porque a presidência é muito gostosa, né? Doutor Júlio Campos pode voltar a ser governador do estado de Mato Grosso, porque há quem diga que se Jaime Campos não for candidato ao governo do estado de Mato Grosso e seguir com o seu projeto de reeleição ao Senado, o senhor já pediu passagem dizendo assim, se você não for, eu vou. O senhor está preparado? Olha, realmente, o futuro... esse é o seu desejo, doutor Júlio Não. Campos, disputar mais uma vez uma eleição ao governo do estado de Mato Eu Grosso? já disputei 2 vezes, ganhei uma e perdi outra. E por que não disputar uma terceira vez? Mas não é minha pretensão, mas o futuro a Deus pertence. Certo. Você nunca deve deixar dessa água eu não beberei. Sim. Porque está aqui uma água gostosa, a gente pode tomar de novo, né? Então o que ocorre? O processo político está em andamento, não sabemos daqui a 2 anos quem vai estar vivo, quem não vai estar com tornozeleira na perna. Tá cheio de político, personalidades importantes, né? Que tá com a tornozeleira no pé e não pode ser candidato. Então vamos aguardar, eu não vou precipitar. A minha pretensão é fazer um bom mandato de deputado estadual, fechar com chave de ouro a minha atuação e até possivelmente possa ainda ser reeleito ou até vir ser governador de estado ou senador da República. Por que não? Doutor Deus Júlio, me ama, né? Nós temos 2 eleições muito importantes em 2026, para o Senado e para o governo. Elas vão chamar a atenção de todo o cenário de disputa política. Para o Senado da República, nós devemos ter a presença do governador Mauro Mendes, por certo. Né? Mas aí nós temos outros nomes fortes. Nós temos o nome de Carlos Fávaro, ministro da Agricultura do PSD, que é senador da República. Nós temos o nome do vosso mano, senador Jaime Campos, nós temos o nome de Janaína Riva, muito forte, Medeiros. Nós temos o nome do deputado José Meneiros do PL, é certo que ele amigo vai do ser Bolsonaro. O candidato, enfim, amigo do Bolsonaro. Me diz como é que vai Tem ficar mais isso. gente. Tem um monte de gente querendo ser. Na última vinda do Bolsonaro aqui, ele lembrou do nome do Tiago Boa Vista, não sei, marido da deputada Amália, falecida deputada Amália, como um potencial candidato também do coração mas dele. Mas no PL vai ser o Zé Medeiros, já está selado. Então, realmente, é uma eleição bastante disputada. É mais fácil ser governador do que ser senador. Tem muito menos candidato. A governador tem 3 nomes, lembrado, 4 nomes, né? Que é o do atual vice-governador, Otaviano Pivetta, do Odílio Balbinotti, senador Wellington Fagundes. Sim. O empresário da área rural, o Dino Spinotti, que é Odílio muito amigo Balbinotti. do Bolsonaro, e também o senador Jaime Campos, que é lembrado pela União Brasil. Sim. Então, e pode pintar um outro nome pode também pintar, aí, mais do outro próprio nome. Cidinho. O Cidinho Santos é um nome muito simpático, e todo mundo, é um nome quase de consenso, né? Principalmente assim, e o do próprio governo, deputado federal Fábio Garcia, que também é um nome que pode ser lembrado com uma disputa majoritária. Por que não? Então, o que ocorre? Por enquanto, vamos apenas aguardar. O futuro a Deus pertence. Olha, eu queria ficar aqui pelo menos mais uns 30, 40 minutos com o doutor Júlio Campos, porque ele ia falar quem são os tornozelados, quem faz parte do crime organizado, quem vai ficar, quem vai sair, porque ele sabe realmente de muita coisa, é muito bem informado. Mas, doutor Júlio Campos, olha, muito obrigado pela sua presença. Passou rápido essa hora e é sempre muito agradável poder conversar com o senhor e poder desfrutar desse momento da sua companhia. Muito obrigado a você pela oportunidade, bem como a nossa televisão Mato Grosso, né? Muito obrigado. Bem, a você que esteve conosco, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Eu espero poder encontrar com você em uma outra ocasião no próximo programa. Obrigado. Que Deus te abençoe. Uma ótima noite. Shalom. Shalom.